Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Já somos quase 5.000 e a gente vai começar agora uma live falando sobre ansiedade. Eu não sei se você sabe, antes da gente começar eu queria compartilhar algumas coisas. Não sei se você sabe, mas o Brasil, no ranking mundial, é considerado o país mais ansioso do mundo. Nós somos considerados o povo mais ansioso do mundo. Você sabia disso? E por isso eu acho tão importante a gente falar sobre ansiedade, porque muitas pessoas não percebem que são extremamente ansiosas. É engraçado porque ontem eu falei, olha, amanhã eu quero falar sobre ansiedade. E tem gente que já está ansioso para ouvir o que eu vou falar. Eu recebi mensagem de gente falando, pastor, eu já estou ansioso para ouvir o que você vai falar sobre ansiedade. E é engraçado porque a gente aceita como sendo natural. Eu luto contra a ansiedade há muito tempo. Eu sou um cara que naturalmente eu sou ansioso. Eu fico tentando antecipar algumas coisas, pensar em algumas coisas, mas a grande verdade é que existe em Deus a resposta para essa ansiedade. Existe em Deus resposta para toda essa nossa preocupação. E eu quero falar um pouco sobre isso. Então você que está entrando agora, não se preocupe em anotar, como eu já disse, eu vou compartilhar todas essas chaves para você estudar depois, meditar depois. Eu queria só que você deixasse essa palavra ela fluir sobre você e que você não se distraísse com mais nada. Amém? Vamos lá? Vamos começar? O tema de hoje é ansiedade. 5 princípios para a gente vencer a ansiedade. Colossenses 1,19 diz: pois foi do agrado de Deus que nele, ou seja, que em Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. E essa é uma chave, pega isso. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A palavra está dizendo, olha, Deus ele desejou colocar em Cristo a plenitude de todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Ou seja, Cristo tem plenitude sobre tudo, sobre toda e qualquer realidade na criação. E logo em seguida ele diz, e Cristo estabeleceu a paz. Ou seja, não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Não é algo que vai se cumprir. Cara, vem comigo, é algo que já se cumpriu. Então a palavra está dizendo, olha, Cristo, tendo recebido de Deus a plenitude, ele já estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então a pergunta é, quem estabeleceu a paz? Cristo. Agora a segunda pergunta que a gente precisa fazer para o texto, e a Bíblia nada mais é do que fazermos perguntas para o texto e recebemos deles a resposta. Por quê? Porque a palavra é o próprio Deus. Perguntamos para Deus e o próprio Deus nos responde. Então a pergunta é, quem estabeleceu a paz? Cristo. A segunda pergunta é, como ele estabeleceu a paz? E a resposta vem logo em seguida, diz, pelo seu sangue. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, e não é nem um princípio, é só uma chave para você guardar isso no teu coração. A paz que excede o entendimento. A paz que nos mantém de pé quando tudo vai mal. A paz que faz com que a gente não se perturbe e que não se turve o nosso coração. A paz que faz com que em meio a circunstâncias adversas, em meio a cenários desconhecidos, a gente continue crendo. Essa paz foi estabelecida através de Cristo e por meio do seu sangue. Então, quando a gente declara, há poder no sangue de Jesus, a gente está dizendo, Jesus, o teu sangue carrega tudo aquilo que eu preciso. O teu sangue é a resposta que eu preciso, o teu sangue traz a paz que eu preciso, o teu sangue estabelece e faz com que cesse toda a tempestade dentro de mim. Pastor, eu quero experimentar paz. Um dos testemunhos que eu recebi é de alguém que disse, olha, eu não consigo dormir há anos, tomo um remédio controlado. E esse testemunho, gente, se você for nos comentários das últimas fotos, você vai ver lá, estão todos lá. E uma das pessoas disse, eu tomo remédios controlados há anos, e ontem você ministrou a paz que excede entendimento, pessoas dormindo como nunca antes, e eu dormi pela primeira vez sem remédio, eu dormi pela primeira vez sem me preocupar, e eu tenho plena convicção que as minhas noites de sono nunca mais vão ser as mesmas. A grande verdade é que quando a gente entende que existe paz no sangue de Jesus, a gente não fica mais pedindo para Deus nos dar algo que Ele já deu. E essa é uma grande verdade. Quando a gente entende o tempo verbal de algumas promessas, a gente consegue descansar de uma forma diferente. Vem comigo. A palavra de Deus nos diz, olha, e Ele estabelecerá.
Mas a palavra de Deus diz, e Ele estabelecendo a paz por meio do seu sangue, ou seja, é algo que já aconteceu, já se cumpriu, já está disponível hoje, agora. Se você precisa de paz, está disponível agora. Se você precisa de algo que acalme a tempestade do teu coração, está disponível agora. E é isso que eu quero compartilhar com você. Às vezes a gente está buscando coisas, até uma das passagens que diz que e fomos abençoados em todas as coisas. A grande verdade é que tem pessoas que estão buscando ser abençoados quando Deus disse, eu já te abençoei, eu já liberei sobre você cura, Isaías 53, eu já liberei sobre você provisão, Filipenses 4,19, eu já liberei sobre você paz por meio do sangue de Jesus estabelecido na cruz, Colossenses 1,19, ou seja, tudo que nós precisamos já está disponível. Você está comigo? Vamos começar? Então, a primeira chave que eu quero compartilhar com você, desses 5 princípios para vencer a ansiedade. Primeiro princípio, lembre-se de quem está no controle. Lembre-se de quem está no controle. Pastor, isso parece óbvio demais, eu sei, cara, mas é no óbvio que a gente está errando muitas vezes. Quando o medo bater a porta, lembre-se de quem está no controle. Quando o diagnóstico médico ruim chegar, lembre-se de quem está no controle. Quando os seus inimigos procurarem por você de forma incansável, tentando paralisar aquilo que Deus começou, lembre-se de quem está no controle. Um dos grandes exemplos disso, Davi. Davi está sendo perseguido, Davi está sendo caluniado, Davi está sendo perseguido por aquele que um dia ele protegeu. Mas em todo tempo, Davi lembrava de quem estava no controle. Existem alguns salmos que Davi fala até para a sua própria alma. Ele está exortando. Uau, problema de conexão. Uau. Já pega o seu, mano, rapidinho, bota na lista aí. Uau, 5.500 pessoas, cara, tô dando problema de conexão. Surreal. O teu tá no Wi-Fi? Tá. Tira o teu fone rapidinho. Vê se você consegue trazer o roteador pra cá. Conectou? Voltou. Uau, gente, que loucura. 300 pessoas foram embora aqui, deu, não sei o que aconteceu, mas deu ruim aqui no Wi-Fi, mas estamos de volta, então vamos esperar a galera voltar. Isso, travou geral. Me ajuda a chamar todo mundo aí, a gente não vai deixar de experimentar aquilo que Deus preparou para essa noite. 500 pessoas acabaram de cair aqui da conexão por causa do Wi-Fi, mas vou esperar a galera voltar para a gente poder recomeçar. Que loucura, cara. Aí depois vão querer dizer que é natural o que acontece. A gente está falando sobre ansiedade, um dos maiores maus do século. A internet aqui, que nunca trava, acabou de dar pau, mas estamos voltando. Vamos lá, vamos junto. Isso, 5.300, vamos voltar. Convida todo mundo aí. Tem uma setinha aqui, ó. Bora convidar todo mundo. Isso, vamos. Eu estava falando sobre Davi. Davi, em alguns momentos, ele fala para a própria alma dele. Ele diz, por que você está angustiado, ó minha alma? Por que você está inquieta, ó minha alma? Davi está dizendo para ele mesmo, ei, por que você está preocupado? Coloca a tua atenção em Deus. Lembre-se de quem está no controle. Então entenda isso em nome de Jesus. Em momentos difíceis, primeiro princípio para a gente permanecer em paz, mesmo quando a nossa alma tentar deixar a gente ansioso. Ei, alma, aquieta-te e lembra de quem está no controle. Tem uma frase do John Stott que ele diz, se a dependência foi adequada para o Deus do universo, certamente ela é apropriada para nós. Guarda isso, cara. Se a dependência foi adequada para o Deus do universo, certamente ela será apropriada para nós. Salmos 27:14 diz, espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Você percebe que, cara, existem algumas chaves, a gente precisa aprender a pegar essas chaves. E Ele fortalecerá é a consequência de algo. Ele fortalecerá é a resposta de algo. Muitas vezes a gente não vive alguns milagres, algumas coisas que Deus estabelece, porque a gente está buscando a consequência como se ela fosse a causa. Não. Deus está dizendo, existe uma causa e existe a consequência. Então busca aquilo que causa aquilo que você precisa. Então o que causa aquilo que a gente precisa? Salmos 27 está dizendo, espera no Senhor e tem bom ânimo. Isso é o que você tem que fazer. E qual que é a consequência daqueles que esperam em Deus e têm bom ânimo? Ele fortalecerá o seu coração. Você está comigo? Espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele
fortalecerá o seu coração. Salmos 37:3 diz, cara, isso aqui é poderoso. Eu vou ler 6 versículos de Salmos 37, eu quero muito que você guarde isso. A galera tá perguntando se tá anotando, cara, descansa, tá tudo isso compartilhado no time no Telegram. Eu tô compartilhando tudo que tá aqui, ó, para você poder acessar depois. Eu quero só que você ouça isso, medita nisso. Salmos 37:3 diz, confie no Senhor e faça o bem. Ou seja, isso é o que ele está pedindo da gente. É isso que a gente precisa fazer. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor. Cara, é muito poderoso isso. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Salmos 37:3 diz, olha, confia no Senhor e faça o bem e você terá segurança. Qual que é a nossa loucura? A gente busca o acréscimo, quando na verdade Deus está dizendo, olha, faz o que eu te peço e receba o que eu te dou. Faz o que eu te peço e receba o que eu te dou. Ou seja, Deus está dizendo, ei, faça o bem e confie em mim. E você terá segurança. E o que a nossa geração tem feito? Tem corrido para tentar gerar segurança para si. A gente está cansado. Olá, galera, estamos de volta. Cara, que loucura, eu estou sem acreditar. 6.000 pessoas conectadas, deu pau na internet. A gente entrou, bateu 3.000 pessoas, caiu de novo. Eu não sei ao certo explicar o que está rolando, mas uma coisa eu sei, existe algo poderoso para ser liberado hoje. Então eu quero te fazer um convite, você chamar todo mundo que você conhece. A galera tá com sede hoje, cara, já tem 2.000 pessoas com a gente, vai chamando todo mundo, vamos pra cima. A gente estava com 6.000 conectados aqui, eu não abro mão de ninguém, cara, que tá querendo receber aquilo que devia fazer hoje, tá demais, irmão. Vamos pra cima, vamos pra cima. Chama todo mundo aí. A minha travou aqui, eu só mostro a 2,80. Então não sei quantas pessoas tem ao certo, quem que tá com a gente. Quem tá vendo a tua aí? Que loucura, cara. Obrigado, Jesus. Obrigado. Alguém está dizendo que é no Instagram. 3.700 pessoas aqui. Vamos para cima? Vamos lá? Chama todo mundo aí, cara. Fica tranquilo, ó. A primeira parte, se você não pegou, eu acho que o Insta salvou, já está disponível. E a gente vai poder voltar. E a gente estava no primeiro princípio. Lembre-se de quem está no controle. Que loucura, cara. Vamos lá, 4.000, vambora. Faltam 2.000 que estavam com a gente, cara. Chama todo mundo aí. Isso, vamos. Clica nessa setinha aqui, ó. Alguém falou que é problema no Insta. Instabilidade no servidor do Insta. Geral fazendo live, né, irmão? O Gustavo tá dizendo que tá travando demais. Que loucura. Nada vai parar a gente. Se der problema no Insta, a gente corre pro YouTube, beleza? Inclusive, tenta aí, Mike. Tenta botar agora pelo YouTube. Eu tô usando esse Wi-Fi daqui, ó. Então pode usar o Wi-Fi aqui da casa de boa. Tenta pelo YouTube ver se rola. Vamos lá, 5.000 pessoas com a gente. Vamos pra cima, faltam só 1.000. Eu não abro mão de ninguém que tava conectado com a gente, cara. Quanta sabedoria de Deus tá fluindo aqui. Vamos. Que loucura, cara. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Enquanto a galera vai conectando de volta, eu estava falando no início da live sobre alguns testemunhos que eu recebi de ontem para hoje, né? Um deles é de um jovem falando, pastor, minha mãe ela tá com sangramento no ovário há mais de 20 dias, mas ela não pode ir para o hospital por conta da situação que está aqui. E ele disse, sabe, a gente assistiu a live ontem, você orou por cura, a gente estava crendo nisso e declarando, quando a gente acordou hoje, o sangramento da minha mãe parou. Eu recebi um outro testemunho de alguém que estava com todos os sintomas do coronavírus e ela foi completamente curada. Ela falou, eu acordei sem sintoma nenhum, eu estou me sentindo super bem. Meu pai que tinha problema cardíaco, o coração dele estabilizou, a cura de Deus invadiu a minha casa. E a gente tem recebido centenas e centenas de testemunhos como esse. Então enquanto a galera vai conectando, eu queria orar, planta aqui, ó, vamos orar por cura, vamos pra cima. Eu quero orar com você enquanto a galera tá conectando. Eu quero te fazer um convite, você fechar os seus olhos onde você estiver. Aleluia. Sabe, uma das coisas que eu tô compartilhando no devocional de hoje, o devocional que vai entrar daqui a pouco lá no nosso time, é só sobre cura. E uma das coisas que eu quero que você entenda é que homens têm uma prontidão temporária. Ou seja, durante um período do dia, eu, por exemplo, entro aqui para liberar cura, palavras de cura.
pessoas que você conhece, pastores, profetas, entenda isso, homens têm uma prontidão temporária, mas o Espírito Santo tem uma prontidão eterna. É como se o Espírito Santo o tempo inteiro estivesse dizendo: ei, vamos? Eu estou pronto. Vamos lá? Eu estou pronto. Então tudo que a gente precisa fazer é liberar a palavra e o Espírito cumpre o propósito pelo qual a palavra foi liberada. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai. Nós cremos no Teu poder para curar, nós cremos no Teu poder para libertar, nós cremos no Teu poder, Jesus. Há poder no Teu nome, Pai, há poder no Teu nome. Pai, eu tenho recebido mais testemunhos nesses 11 dias de lives de cura do que em toda a minha jornada de fé, ministrando em grandes conferências. E é louco, Pai, porque quando as igrejas se fecham, o Senhor se revela, Pai, em meio a um cenário adverso, dizendo: ei, nada para o poder depositado em vocês. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Por isso nós declaramos, Pai, vista aos cegos, nós declaramos audição aos surdos, nós declaramos, Pai, que aqueles que não podiam andar, levanta agora e anda pelo poder que há no nome de Jesus. Nós damos uma ordem, toda doença, enfermidade, tudo que tenta paralisar o Teu povo, seja envergonhado agora e volte para o lugar de origem. Nós damos uma ordem, miomas, problemas de se locomover, pessoas com doenças no sangue, vírus, bactérias, enxaqueca, dor de cabeça, nós declaramos em nome de Jesus que cesse agora, para que se revele, para que se manifeste o poder que há no Teu nome, Jesus. Pai, nós declaramos, assim como o Senhor tem feito nos últimos dias, assim como o Senhor tem feito há mais de 2000 anos, todo aquele que crê que receba agora a cura que vem pelo poder que há no Teu nome. Jesus, nós ministramos cura, 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 nós declaramos cura de Deus fluindo. Pai, aonde a minha voz chegar, que haja cura agora, como rios de vida, Pai, fluindo, como rios de águas vivas fluindo, Pai. Nós declaramos o coração e as mãos de algumas pessoas queimando, revestimento de poder, renovo, batismo com o Espírito Santo. Nós declaramos em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós avançaremos, Pai, nós não recuaremos, ninguém vai ficar no meio do caminho, nenhuma família vai desistir, nós não perderemos ninguém, porque se o Senhor é por nós, nada nem ninguém é contra nós. Nós declaramos, Jesus, a paz que excede todo entendimento e a cura que há no Teu nome vindo sobre nós, sobre a nossa família, sobre as nossas casas, sobre as igrejas das nações, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, amém, amém. Daqui a pouco vai começar a surgir mais testemunhos. Um dos testemunhos de ontem que mais me impactou, um jovem que teve os ligamentos do joelho dele restaurados, religados durante a live. E para você que está chegando agora, a gente está falando sobre 5 princípios para vencer a ansiedade. E é louco porque a gente estava com quase 6.000 pessoas, a live já caiu 2 vezes. E se você não assistiu a primeira parte, conselho de amigo, quando acabar essa live, assista. Deus já falou tanto com a gente em 10 minutos que se a gente terminasse ali eu já estava satisfeito. Mas tem mais de Deus, amém? Vocês estão comigo? Tem um incendiário comigo aí? Vamos lá, vamos começar? Primeiro princípio que eu estava compartilhando: lembre-se de quem está no controle. Lembre-se de quem está no controle. Essa é uma chave poderosa para a gente vencer a ansiedade, sabe? E um dos grandes exemplos é Davi. A gente olha para Davi, em vários momentos ele exorta a própria alma dele, dizendo: ei, por que se angustia, ó minha alma? Por que você está abatido, ó minha alma? Davi em alguns momentos diz: olha, eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a gente precisa entender que em alguns contextos, quando tudo diz que não, a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então a primeira chave para vencer a ansiedade, primeiro princípio: lembre-se de quem está no controle. Salmos 27:14, eu estava compartilhando sobre algo que é muito louco, vai te ajudar a romper. Se você não pegou naquela hora, pega agora, presta atenção nisso. Muitas vezes a gente não recebe, não alcança aquilo que Deus preparou para nós, porque a gente está buscando como consequência, a gente está buscando aquilo que é fruto, como se fosse a primeira parte. O pastor ficou confuso, eu vou te explicar. A palavra em Salmos está dizendo o seguinte: espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o seu coração. Ou seja, fortalecer o nosso coração é a consequência de algo, é a resposta de algo.
é o fruto de algo. Só que o problema é que às vezes a gente tenta se fortalecer e não consegue, porque Deus está dizendo, ei, quando você fizer o que eu te peço, você vai receber o que eu falo. Quando você fizer o que eu te peço, você vai receber aquilo que eu falo. Então Deus está dizendo, ei, espera e tenha bom ânimo. Que loucura, mano. Alguém te ligou aqui. Ó, a palavra está dizendo, espera e tenha bom ânimo, e Ele fortalecerá o seu coração. Então, às vezes, a gente está tentando se fortalecer, a gente está tentando se manter firme, a gente está tentando permanecer, e Deus está dizendo, ei, você não vai conseguir alcançar aquilo que só eu posso te dar. Deus está dizendo aí, espera no Senhor e tenha bom ânimo. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, a gente falou exatamente nesse momento, Salmos 37:3. E fala justamente sobre isso, sobre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente recebe a partir do que faz. Guarda isso no teu coração. Milagres são reativos. Então por isso que a gente precisa dar passos de fé. Passos de fé são ativos, mas milagres são reativos. Salmos 37 está dizendo, confia no Senhor e faça o bem. Ou seja, isso é o que Deus está te pedindo. Ei, confia em mim e faça o bem. Sabe quais são os frutos disso? Salmos 37:3 diz, e assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Ei, olha para mim. Tem uma geração cansada tentando construir bases de segurança para si. Tem gente se matando de trabalhar para conseguir criar bases de segurança. Tem gente que está abrindo mão de tempo com a família para poder construir bases de segurança. E Deus está falando aí, confie em mim e faça o bem e você receberá segurança por onde você passar. Olha o que o Salmo diz. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. E Ele deixará claro como alvorada que você é justo. E Ele deixará claro como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria, e não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Cara, isso aqui é uma chave para a nossa geração, uma geração frustrada por meio de tanta comparação. Uma das coisas que eu vi de uma ovelha nossa lá no Rio, que eu levo isso para a minha vida, ela disse, olha, desligue o modo comparativo e ligue o modo contemplativo. Quando a gente parar de se comparar, a gente começa a usufruir aquilo que Deus já está fazendo. Quando a gente parar de se comparar, a gente começa a experimentar daquilo que Deus já está fazendo. E é basicamente isso que a palavra está dizendo. Olha, descansa no Senhor, aguarda por Ele com paciência e não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Deus está dizendo aí, não se preocupa com o que está acontecendo com o outro. Espera em Deus e certamente vai receber aquilo que eu te prometi. Então a primeira chave para a gente vencer a ansiedade, lembre-se de quem está no controle. Se você puder, onde você está, declare isso, diga, eu preciso lembrar de quem está no controle. Tem uma citação de um cara chamado John Bunyan, sei lá como é que eles se chamam, mas a citação dele é muito boa. Ele diz, eu posso fazer mais do que orar, depois de ter orado. Guarda isso. Eu posso fazer mais do que orar, depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais do que orar, até que eu tenha orado. Eu posso fazer mais do que orar, depois que eu tenho orado. Mas eu não consigo fazer mais do que orar, até que eu tenha orado. Basicamente o que essa citação está dizendo é, ei, quando a gente entende o poder da oração, a gente não se cansa tentando fazer antes de entregar. A gente não se cansa tentando conquistar antes de receber. Porque lá em Gênesis, eu já ministrei sobre isso. Gênesis, Deus, Ele ensina algo para a gente poderoso. Durante 6 dias, Deus cria todas as coisas. Vem comigo, cara, não se distraia. Durante 6 dias, Deus cria a terra, Deus cria o mar, os animais, os seres viventes. Durante 6 dias, Deus faz. Guarda isso, diga. Deus trabalhou por 6 dias. E aí, quando Ele cria o homem, no dia seguinte, Ele descansa. E Ele chama o homem para descansar. E Ele diz, olha, é necessário que você retire um dia de descanso. E a chave é, Deus criou todas as coisas e quando o homem foi gerado, todas elas já existiam.
Então quando Deus diz, homem, você precisa descansar, a minha pergunta é, o homem estava cansado? O homem havia feito alguma coisa para que precisasse descansar? Com certeza não. Então o princípio que Deus está ensinando para a gente é, ei, tudo que você vai fazer comigo, você vai fazer a partir do descanso. Guarda essa chave no teu coração. Tudo que Deus faz sobre a criação, Ele faz a partir do descanso. É por isso que em vários momentos a palavra de Deus diz, olha, confia em mim, descansa em mim. Deus está dizendo, e quando você aprender a descansar, você vai ver se cumprir o que eu te prometi. Então a chave para viver milagres é descansa no Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então não esquece isso. Primeira chave para a gente vencer a ansiedade, lembrar de quem está no controle. Vocês estão comigo? Vamos lá? Segunda chave que eu quero compartilhar para a gente vencer a ansiedade. Você precisa aprender a discernir tempos e estações. Você precisa aprender a discernir tempos e estações. Sabe, existe tempo para se posicionar e existe tempo para a gente descansar. Um exemplo claro dessa dinâmica, a gente vê Jesus nesses dois momentos. No primeiro momento, Jesus está com os discípulos no meio de uma tempestade. E a Bíblia chega ao ponto de dar um detalhe. Ela diz o seguinte, olha, Jesus estava com uma cabeça recostada sobre uma almofada, ou seja, Jesus dormia com uma cabeça recostada sobre o travesseiro, enquanto o mar estava enfurecido lá fora, enquanto os discípulos estavam desesperados. Cara, guarda isso, presta atenção nessa chave. Os discípulos, mesmo com Jesus no barco, conseguiram se desesperar. Ou seja, não tinha a ver com o cenário externo apenas e não tinha a ver com quem caminhava com eles. O problema estava neles. Porque se dissesse, cara, eles tinham motivos para se desesperar nessa tempestade. Jesus não estava lá. Não. Jesus estava lá. Ah, mas eles tinham motivo porque os ventos eram fortes. Irmão, Jesus estava no barco e ainda assim eles se desesperaram. De tal forma que a Bíblia diz que eles vão até Jesus, acordam Jesus e exortam Jesus. Eles dizem, ei mestre, você não se importa que a gente morra, você não se importa que a gente pereça. Então a primeira chave que eu quero compartilhar com você, guarda isso no teu coração. No momento em que Jesus descansava, os discípulos tentaram se posicionar. No momento que Jesus descansava, os discípulos cobraram de Jesus posicionamento. Agora, o que é interessante é que a gente vê os momentos finais de Jesus antes dele se entregar. Jesus está no Getsemane, ele está a poucas horas de ser entregue. E ele chama os discípulos e diz, ei, eu preciso que vocês orem comigo. Eu estou sentindo uma angústia mortal. A Bíblia diz que eles transpiravam sangue. Jesus transpirava sangue. E os médicos dizem que isso é um fenômeno que acontece num caso agudo de estresse, quando as glândulas começam a liberar sangue. Tamanho era o nervoso que Jesus sentia. A Bíblia diz que ele sentia uma angústia mortal. Entenda isso. Enquanto Jesus dorme, os discípulos estão desesperados, cobrando de Jesus posicionamento. Enquanto Jesus está angustiado, pedindo deles posicionamento, a Bíblia diz que depois que Jesus volta, os discípulos estavam dormindo. Jesus então acorda eles e diz, ei, eu preciso de vocês, eu estou sentindo uma angústia mortal, orem comigo. A Bíblia diz que Jesus se afasta e quando retorna, mais uma vez encontra os discípulos dormindo. Ei, olha para mim, às vezes está cansado, porque em momentos que a gente deveria descansar, a gente quer se posicionar. E às vezes a gente está se frustrando, porque em momentos que Deus chama a gente para se posicionar, a gente quer descansar. Então entenda isso, não é hora de abaixar a guarda até que Deus diga abaixe, e não é hora de levantar a guarda até que Deus diga levante. A grande verdade é que esse é o segundo princípio para vencer a ansiedade. A gente precisa discernir tempos e estações. A gente precisa discernir a hora de se mover, a hora de parar. Eclesiastes 3 fala sobre isso. Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de avançar, há tempo de parar. Eu estou aqui parafraseando, ok? Há tempo de ajuntar pedras e de afastar pedras. Há tempo de abraçar e há tempo de manter a distância. Eclesiastes está dizendo aí, você precisa discernir tempos e estações. Olha o que Eclesiastes diz também. Está lá em Eclesiastes 8:5, diz, o coração sábio saberá a hora e a maneira de agir. O coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. E talvez a gente vai chegar no momento que vai ter gente que vai dizer, Jesus, eu não tenho sabedoria para discernir tempos e estações. Eu sempre me precipito. Olha que interessante, cara. Vem junto comigo. Não se distrai, não. Se dependesse de Pedro,
Jesus tinha abortado a redenção. Pedro diz, Senhor, de forma alguma a gente vai permitir que você seja entregue. Logo depois Jesus diz, aparta-te de mim, Satanás. Ou seja, se Jesus se pautasse pela opinião de Pedro, Jesus tinha cancelado a cruz. Em outro momento, a gente vê Maria dizendo, ei, filho, faz um milagre agora, faz um milagre agora. Provavelmente aquela não foi a primeira vez em que Maria estava tentando estimular Jesus a fazer milagres. Então, se dependesse de Maria, provavelmente Jesus teria antecipado prematuramente o início do seu ministério. A grande verdade é que Jesus ensina, tanto na forma como lida com Maria, como na forma como lida com Pedro, que ou a gente se move por uma direção de Deus, ou a gente se move por uma percepção dos outros. Isso é muito poderoso. Ou você se move por uma direção de Deus, ou você vai se mover por uma percepção de quem está ao teu redor. Cuidado, porque as percepções elas erram. Cuidado, porque as percepções são falhas. Mas uma direção é impossível de você errar. Por quê? Porque se foi Deus quem te deu a direção, certamente Ele está no lugar onde Ele te chamou para estar. A única certeza que a gente tem quando vai para uma nova estação é de que certamente Deus está lá. Deus jamais chamaria você para uma estação onde Ele não está. Deus jamais chamaria você para uma estação onde Ele não está. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar para onde eu te mostrarei. Para onde é, Senhor? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Se Deus me chamou para estar, é porque certamente Ele estará lá também. Você está comigo? Então guarda isso, cara. Cara, poderoso. A gente só está na segunda chave, tem mais 3. Tem quase 7.000 pessoas conectadas com a gente só para ouvir palavra e receber palavras de vida e direção. Guarda isso no teu coração. Nos cansamos porque muitas vezes a gente não discerne o tempo de se mover, o tempo de parar. E aí talvez você vai dizer, pastor, como que eu vou receber sabedoria? Eclesiastes diz, o coração sábio saberá o momento e a forma certa de agir. Eu vou te dar uma chave. Você quer mais sabedoria? Está lá em Tiago. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. A palavra não diz que Ele dá alguns, e a palavra não diz que Ele dá uma porção. A palavra de Deus diz, ei, se existe falta de sabedoria, se você deseja mais sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então essa é a segunda chave para que a gente possa romper, para que a gente possa vencer a ansiedade. A gente precisa aprender a discernir tempos e estações. Deixa eu fazer um pedido, a gente tem mais 3. O pedido que eu queria te fazer é, tira print dessas lives e compartilha, cara. Uma chave que Deus compartilhou, uma palavra, algo que tocou você. Vai depois lá no post, deixa um comentário. Existem mais pessoas que precisam beber daquilo que Deus tem derramado nesses dias. É o nosso 11º dia, tem mais 10. Eu confesso que se acabasse aqui, eu estava satisfeito com tudo que Deus fez. Com cada testemunho, cada milagre, cada cura, cada renovo, cada família que foi restaurada, casamentos restaurados. Filhos dizendo, meu pai está irreconhecível, eu não reconheço mais o meu pai, Deus está mudando a minha casa, Jesus está mudando a minha história. E tudo isso porque a gente está buscando no lugar certo. Existe um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só propósito. E quando a gente busca nele tudo que a gente precisa, certamente encontraremos. Então você quer vencer a ansiedade? A gente já falou sobre 2 princípios e eu quero ir para o terceiro com você. Você está comigo? Tem um incendiário aí? Amém. Terceiro princípio para a gente vencer a ansiedade. Cuide muito bem dos seus olhos. Guarda isso. Terceiro princípio para vencer a ansiedade. Cuide muito bem dos seus olhos. Sabe, a perspectiva é algo que muitas vezes ela é subjugada. Sabe, é poderoso isso. Vem junto comigo, por favor, não se distraia. A grande verdade é que em vários momentos o que derrubou muitas pessoas, o que fez muitas pessoas desistirem, é a perspectiva errada a respeito do que elas estavam vivendo. Ou seja, quando Davi chega naquele cenário, Davi vê um gigante. A Bíblia diz que há alguns dias aquele gigante afrontava o exército. E ele afrontava o exército dizendo, não tem ninguém dentre vocês que vai me afrontar, que vai aceitar o desafio. Não tem ninguém entre vocês não são um exército do Deus vivo, não tem ninguém que vai querer me confrontar. E a grande verdade é que às vezes a gente está exatamente nesse momento, a gente domestica os nossos gigantes. No início a voz deles assusta, depois a gente se acostuma. Então no início era
Deus me livre de ter depressão. Depois de algum tempo a gente vai começar a falar, porque a minha depressão. A gente começa a tratar como sendo nossa algo que Jesus já levou sobre ele. Ou seja, a gente quer tomar de volta aquilo que Jesus já levou. Então pessoas dizem, não porque a minha doença, não porque a minha depressão, não porque a minha crise, não porque o meu problema, não porque o meu, entenda, não domestique os seus gigantes. Gigantes não foram feitos para serem domesticados. Gigantes foram feitos para serem derrubados. Gigantes nos afrontam não para nos paralisar, mas para nos promover. Antes daquele gigante, Davi era só um jovem entregando comida para os seus irmãos. Davi era só alguém que levava uma marmita para o campo de batalha. Mas depois daquele gigante, Davi se tornou alguém que todos passaram a conhecer. O gigante tirou Davi da invisibilidade. Guarda esse nome de Jesus. O que mudou em relação a Davi e a todo mundo que estava ali? Davi veio de um cenário diferente, ou seja, Davi não estava naquele contexto. Então quando Davi chega, a perspectiva dele não era viciada. Os homens que viam aquele gigante já haviam aceitado, já não incomodava mais tanto a voz dele, as afrontas e os gritos dele, talvez eles já até se acostumaram. Eu consigo imaginar no campo de batalha alguns homens dizendo, cara, vamos falar um pouco mais alto, toca a música um pouco mais alto, para a gente não ouvir o que esse gigante está falando. Mas quando Davi chega, ele ouve aquela afronta e ele diz, peraí, como é que é? Esse gigante, esse cara, esse incircunciso filisteu, que é o termo que Davi usa, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Então a grande chave para o que Davi faz é não ter a mesma perspectiva que todos têm. Você quer viver o que poucos vivem, você tem que enxergar o que poucos enxergam. E essa é a diferença entre alguém que tem boas ideias e alguém que tem visão de Deus. Alguém que tem boas ideias, pensa em algo que é legal, que é cool, que talvez seja inédito, mas alguém que tem visão de Deus enxerga além do que os olhos naturais conseguem ver. Então, grande parte do que a gente precisa para cessar nossa ansiedade é enxergar o que Deus enxerga, para que a gente consiga declarar o que Deus declara e para que, como consequência disso, a gente possa viver o que Deus tem preparado para a gente viver. Deus está dizendo aí, não caminhe pelo que você vê, mas pelo que você crê. E o que é caminhar pelo que crê? Nada mais é do que enxergar aquilo que Deus fala. Cara, isso é muito poderoso. Vamos juntos, gente. E quase 7.000 pessoas conectadas, cara, tem sabedoria de Deus fluindo aí. A fé significa enxergar o que Deus fala. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé é Deus comunicando realidades que os nossos olhos naturais não enxergam, mas que para Deus já são reais. Ou seja, a fé significa enxergar o que Deus fala. Pastor, você deve ter errado, porque enxergar é com os olhos e o que Deus fala é com a audição. Não. É para confundir os sentidos mesmo. A fé significa enxergar o que Deus fala. Então, quando Davi chega no campo de batalha, a perspectiva dele é diferente de todo mundo que está ali. Porque Davi se move pelo que Deus fala e não pelo que os homens veem. Os homens dizem, olha Davi, você tem que ir com a armadura, cara. Então Saul chama ele e fala, veste a minha armadura. E em vários momentos da tua história isso vai acontecer. Homens vão querer que você flua na unção que você não recebeu, que você faça de uma forma que Deus não te chamou para fazer, que você caminhe de um jeito que Deus não te chamou para caminhar, que você se submeta debaixo de uma estação que Deus não te chamou para submeter. Agora entenda, ou você veste a armadura que Deus deu para outros, ou você veste a armadura que Deus deu para você. Ou você enfrenta os teus gigantes com as armas que Deus te confiou, ou você vai tentar enfrentar com as armas que Deus confiou para outros. E sabe qual é o problema? Quando Davi tenta botar a armadura que era de Saul, ele sequer conseguia se mover, porque a armadura não foi feita para ele. Deixa eu molhar aqui, irmão. A armadura não foi feita para ele. Qual o problema da gente tentar usar uma armadura que Deus não fez para a gente? O problema é que a gente vai estar pesado demais no campo de batalha para se mover. Ei, Deus não te chamou para você entrar em campos de batalha pesados com armaduras que homens te deram ou que você mesmo tentou fazer para si. Deus te chamou para simplesmente estar no lugar que Ele te chamou para estar. E é o próprio Deus que vai fazer através de você. Irmão, a gente se tornou só um instrumento, agora é Deus quem faz através de nós. Não tem a ver com Deus nos ajudar a fazer. Às vezes a gente fala, Deus, me ajuda. Deus me ajuda a vencer. Deus me ajuda a romper. Deus me ajuda. Ei, sabe qual é o erro da gente pedir para Deus ajudar? É que basicamente a gente está dizendo, Deus, quem faço sou eu. Você só coopera com aquilo que eu faço. Deus, quem faça sou eu. E você precisa me ajudar naquilo que eu faço. Então quando a gente muda a perspectiva, a gente diz, ei, Deus,
Eu quero muito tocar uma geração. Eu queria muito que o Senhor tocasse uma geração através de mim. Então, faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser usar minha voz está aqui. Se o Senhor quiser usar os meus pés estão aqui. Se o Senhor quiser usar minhas mãos estão aqui. Se o Senhor quiser usar o que o Senhor me deu, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso basicamente é isso. Seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, quem governa é o Senhor, quem faz é o Senhor. Então faz o que o Senhor quiser, seja feita a tua vontade, não a minha. Então é essa perspectiva que muda. A gente sai de um lugar de Deus me ajuda a vencer, Deus me ajuda a prosperar, Deus me ajuda. A gente entra num lugar que fala, ei Deus, a minha casa é tudo que eu tenho. Então me usa, Senhor, para que a minha casa prospere, me usa para que essa igreja cresça, me usa para que a minha geração te ouça, me usa. Não tem a ver com Deus ajudar você, tem a ver com Deus usar você. Você está comigo? Então, como que isso muda? Perspectiva é enxergar o mundo da perspectiva com que Deus enxerga. É enxergar os gigantes da perspectiva com que Deus enxerga. É enxergar aquilo que se coloca diante de você na mesma perspectiva com que Deus enxerga. Terceiro princípio para a gente vencer a ansiedade. Cuide muito bem dos seus olhos. A perspectiva muitas vezes é subjugada, mas ela é essencial para quem quer viver milagres, para quem quer manter o seu coração em ordem, para quem quer acessar os livros ao seu redor. Mateus 6,22 diz, e é muito poderoso isso aqui, cara. A candeia do corpo são os olhos. De modo que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Mateus 6,22 fala a respeito do que a gente vê muitas vezes. Quando você está vivendo um momento incrível e chegam pessoas para criticar o que você está vivendo. Quando você está vivendo um romper e chegam pessoas para tentar esvaziar de você a alegria daquilo que Deus está fazendo. O que acontece? A realidade mudou? Não. Mas a forma como pessoas enxergam aquela realidade, elas mudam de pessoa para pessoa. É por isso que existem pessoas otimistas, existem pessoas pessimistas, existem pessoas realistas e existem pessoas que caminham por fé. O realista, ele vê as coisas como elas são. O pessimista, ele sempre vai ver as coisas de uma forma pior do que realmente são. Os otimistas, eles são animados. O problema é que o ânimo, se não for pautado nas convicções de fé, ele passa quando a primeira notícia ruim chegar. Mas os que caminham por fé não se movem pelo que veem, não se movem pelo que os outros acham, não se movem pelo que os outros falam, mas se movem por aquilo que Deus falou. Então, a gente precisa entender essa é a terceira chave para a gente poder vencer a ansiedade. Cuide muito bem dos seus olhos. A palavra está dizendo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, se os seus olhos forem bons, você está no meio de uma crise, você está vendo oportunidade. Você está no meio de uma epidemia, você está feliz, você está otimista, dizendo, Deus, obrigado, porque no meio de um momento tão difícil, corações estão se abrindo para a tua palavra, no meio de um momento tão difícil, casas estão se abrindo para a tua mensagem. Deus, obrigado, porque no meio de um momento tão difícil, eu estou tendo a oportunidade de trazer minha família para perto e repensar algumas coisas, ressignificar algumas coisas. Agora, no meio de uma crise como essa, tem muitas pessoas que estão melhor do que a gente, estão infinitamente mais infelizes. Por quê? Porque não tem a ver com o que cerca, tem a ver com como você enxerga aquilo que Deus coloca diante de você. Guarda esse nome de Jesus. O que determina a minha caminhada de fé não é o quão longe eu estou dos problemas, mas o quão perto eu estou de Deus. Guarda isso. O que vai determinar a minha jornada de fé não é o quão longe eu estou dos problemas, mas o quão perto eu estou de Deus. Mas, e aí eu quero que você entenda essa vírgula, mas não basta estar perto dele se eu não perceber isso. Cara, vem comigo, em nome de Jesus, tem sabedoria de Deus aqui pra gente, cara. Tem vida de Deus fluindo como rios de águas vivas aqui, cara. Eu creio que tem pessoas sendo curadas da depressão agora, tem pessoas sendo libertas da ansiedade agora, síndrome do pânico, pessoas sendo curadas agora pelo poder da palavra, enquanto o ensino é liberado. E guarda isso no teu coração. O que vai determinar a minha jornada de fé não é o quão longe eu estou do problema, mas quão perto eu estou de Deus. Mas é importante também que eu perceba, porque não basta estar perto dele se eu não perceber o quão perto estou. Não basta estar perto dele se eu não enxergar o quão perto estou. Ei, não basta estar perto dele se eu não confiar no quão perto estou. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que os discípulos haviam 2 homens no caminho de Emaús. Ou seja,
O caminho de Emaús, o caminho que eles estavam, é um caminho contrário, não era um caminho de ascendência, era um caminho de regressão, ou seja, eles estavam frustrados porque Jesus morreu e eles estavam voltando a fazer o que faziam, eles estavam voltando ao seu percurso natural. O que a Bíblia está sinalizando, simbolizando nessa passagem em que Jesus se apresenta para aqueles discípulos, é que aqueles homens, eles não eram os únicos, mas eles representam toda uma geração que via em Jesus uma esperança, mas depois que ele morreu, se esvaziou dela. Ou seja, a Bíblia diz que quando Jesus começa a caminhar com aqueles homens, Jesus começa a dizer para eles palavras, promessas que Deus havia liberado a respeito do que deveria acontecer. Então Jesus está dizendo, ei, a palavra não dizia, maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro? A palavra não dizia que era necessário que o Filho de Deus sofresse todas essas coisas? A palavra de Deus não dizia que ninguém via nele beleza alguma ou nada que fizesse com que os homens tivessem desejo de se aproximar, e ainda assim ele levou sobre si as doenças e enfermidades, e o castigo que estava sobre ele trouxe a paz sobre toda a criação? A palavra não dizia, guarda isso, irmão. Jesus está dizendo para aqueles homens o seguinte, ei, se vocês não mudarem a perspectiva de vocês estão caminhando do lado do Messias sem perceber que ele voltou. A Bíblia diz que quando entram na casa, Jesus, quando chega próximo da casa, ele diz, olha, eu preciso ir. Ele se despede como quem vai embora, mas os homens dizem, não, por favor, permanece, fica um pouco mais, vem ceiar com a gente, vem jantar com a gente. E a Bíblia diz que quando Jesus então entra na casa, cara, isso é muito poderoso. Jesus pega o pão e partindo o pão, dá graças. E aí então, os olhos daqueles homens se abrem e eles percebem que era Jesus que estava ali. Depois que Jesus vai embora, a pergunta que eles se fazem é, por acaso não queimava o nosso coração enquanto ele falava todas essas coisas? Guarda isso, irmão. Foi revelado para eles quem Jesus era a partir do momento que se partiu o pão. Por quê? Porque todos os momentos em que a gente vê a revelação do poder sobrenatural de Deus, isso acontece a partir do partir. Quando Jesus dá graças antes da multiplicação dos pães, ele agradece antes do milagre acontecer e ele parte. Quando Jesus se revela para os discípulos no caminho de Emaús, ele dá graças e ele parte. Aí então é revelado para eles que Jesus estava ali. Entenda isso. A gente está aprendendo algo ligado à perspectiva. Jesus agradece pelo milagre antes do milagre acontecer. O que Jesus está ensinando para a gente? Eu creio que vai acontecer, não porque os meus olhos viram, mas porque o meu Pai prometeu. E por isso eu agradeço antes que aconteça, porque eu creio que já aconteceu. Jesus então pega 5 pães e 2 peixinhos e ele diz, Pai, obrigado, nós damos graça porque esses pães vão alimentar toda essa multidão. E ele parte o pão e ele multiplica. E ele parte e se multiplica. E ele parte e se multiplica. Então Jesus está ensinando algo para a gente dentro dessa perspectiva que Deus espera de nós. Ei, não trate o milagre como algo que pode acontecer. Não é opcional. Mas se você crê nele, ele se torna obrigatório. Então o milagre deixou de ser algo que pode acontecer e se tornou algo que certamente já aconteceu. É por isso que Jesus agradece antes de viver, porque ele não tem dúvida se vai acontecer, certamente já aconteceu. Você está comigo? Então Jesus está ensinando aí, muda a tua perspectiva, para de ficar em dúvida se vai acontecer, começa a caminhar como alguém que crê que já aconteceu. Para de ficar me perguntando se vai acontecer o que eu te prometi. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da palavra que foi liberada. Aquilo que eu disse certamente acontecerá. Agora não tem mais a ver comigo, a palavra já foi liberada, agora tem a ver com você. Se você se posicionar, certamente vai viver aquilo que eu te prometi. Cara, para mim já está sendo uma das melhores lives, se não a melhor live, cara. Quanta vida de Deus está fluindo aqui. Então isso tem a ver com o quê? Perspectiva. Jesus está ensinando para aqueles homens, ei, vocês estão voltando, achando que o Messias morreu, vocês esqueceram que a palavra de Deus dizia que ele precisava passar sobre tudo isso, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Por isso que Jesus está no templo, os religiosos estão questionando ele diz, ei, podem destruir esse templo, em 3 dias ele será reconstruído. E aí os religiosos estão dizendo, esse cara está louco, demorou décadas para construir o templo. Mas Jesus já dizia a respeito do seu próprio corpo, Jesus está dizendo, eu vou ser entregue e morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Os sinais todos estavam ali, cara. Agora a perspectiva, ela vai definir quem vai até o fim ou quem desiste no meio do caminho. Você está comigo? 4º princípio, a gente está batendo 7.000 pessoas simultaneamente direto, cara.
Ah, está no YouTube também? Tem mais 300 no YouTube conectadas. A galera toda do YouTube está dizendo, ei, corre pro Insta. Ah, eu queria te fazer um pedido, cara. Tem essa setinha aqui, clica rapidinho, envia para 10 pessoas. A gente vai entrar agora no quarto princípio para você vencer a ansiedade. Tá gravando aqui também, mano? Tá? Então vamos conseguir colocar no canal do YouTube. Amanhã tá no canal do YouTube essa mensagem também, vai te edificar. Chama todo mundo aí, mano. Dá tempo ainda. Quarto princípio para a gente vencer a ansiedade. Quarto princípio é foque naquilo que você tem governo. Foque naquilo que você tem governo. Mateus 6,27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A palavra está dizendo aí, qual de vocês pode, por mais que se preocupe, acrescentar uma hora que seja sobre a sua existência? Cara, a palavra está confrontando a criação, dizendo aí, independente de quem for, me diz, a tua preocupação consegue acrescentar uma hora que seja na tua vida? Então, basicamente, o que a palavra está dizendo é, se a tua preocupação não acrescenta aquilo que você precisa, então foca naquilo que você governa. Se a tua preocupação não acrescenta o que você precisa, então foca naquilo que você governa. Pastor, eu não estou entendendo, me dá um exemplo prático. Eu vou te dar um exemplo prático. Às vezes a gente está preocupado com a economia global, mas a gente não tem zelo com a economia da nossa casa. A gente é medíocre nas nossas ofertas. Às vezes a gente guarda para comprar um tênis, vou falar na época do Brasil, pelo menos de R$800. Mas a minha pergunta é, para você jovem principalmente, deixa eu abrir esse parênteses. Quantas vezes você ofertou R$800? Talvez nunca. Então o que você está dizendo é, o que eu guardo para gastar com um tênis é infinitamente inferior do que aquilo que eu oferto. Ou seja, eu oferto o que sobra, mas eu guardo para comprar aquilo que passa. Então eu estou dizendo que eu me preocupo com aquilo que é passageiro, mas eu não invisto naquilo que é eterno. Pastor, você está falando para dar oferta? Irmão, eu não estou ganhando nada com isso. Não tem nenhum número de conta aqui para você dar. Você está recebendo há 11 dias aí. Eu estou te dando um princípio para ajudar você a romper na tua história. Guarda isso e se você crê que isso é bom para você, retém. Se não, descarta. Às vezes a gente foca na economia global e é medíocre nas nossas ofertas. É desleal nos nossos dízimos. Deixa eu dar outra chave, deixa eu sair de dinheiro, senão a gente vai perder um monte de pessoas. Ninguém gosta de falar de dinheiro quando tem a ver com a gente tratar dinheiro como algo espiritual para dar. Mas todo mundo gosta de falar de dinheiro quando a gente entende como algo espiritual para receber. Então na hora de dar, a gente conta e dá o que sobra. Na hora de receber, a gente diz, ei Deus, abre as comportas dos céus e me dá bênçãos sem medidas. Fecha parênteses. Então vamos lá. Então foca naquilo que você tem controle. Às vezes a gente está preocupado com a economia, com a saúde global. Mas a gente não está preocupado em viver Isaías 53 dentro da nossa casa. Então Isaías 53 diz, certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, antes de se preocupar com como está a saúde global, começa a liberar palavras de saúde e cura sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus pais, sobre os teus avós, sobre a tua família. Deus está ensinando pra gente, ei, às vezes a gente está preocupado e cansado demais, tentando cuidar daquilo que a gente não tem governo, e a gente está negligenciando aquilo que Deus chamou a gente para governar. Nós fomos estabelecidos como sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois. E uma das características que Deus estabelece para nós como a nossa nova identidade é sacerdócio real. Ei, não negligencie o seu sacerdócio. Ao invés de se preocupar com o que está acontecendo no mundo inteiro, comece a se preocupar com o que está acontecendo em você. Entenda isso, cara. Toda revolução coletiva é fruto de uma revolução individual. Toda revolução coletiva é fruto de uma revolução individual. Quando Deus ele incendeia uma geração, ele não faz isso coletivamente antes de fazer isso individualmente, ou seja, é um conjunto de pessoas que cada uma delas foi incendiada por Deus. E quando se conectam, a gente tem uma geração inteira incendiada por Deus. Então a gente precisa entender que às vezes a gente está esperando que Deus faça algo, só que a gente não está disponível para que Ele faça em nós primeiro. Então guarda isso. Você espera que Deus mude o mundo, deixa Deus mudar o teu mundo primeiro. Você quer que Deus mude as nações, deixa Deus começar pela tua casa primeiro. Guarda isso em nome de Jesus. Vamos voltar à quarta chave. Foque naquilo que você tem governo. Sabe, existe uma parábola que fala sobre talentos.
Está lá em Mateus 25, 14. E eu queria ler com vocês rapidinho. Não sai daí, cara, não sai daí. Existe sabedoria de Deus fluindo sobre a gente. Eu não sei em que momento eu comecei a live, mas não sei se dá para ver aí. Mas daqui a pouco o Instagram ele vai encerrar automaticamente. Mateus 25, 14 diz: o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou a ele os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1. E a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou com todos eles. Então, para aquele que ele confiou 5 talentos, ele disse: veja, senhor, eu ganhei mais 5. Então o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e você vai receber parte da minha alegria. Veio também o que havia recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos e eu ganhei mais 2. Então o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio aquele que havia recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta aquilo que não semeou. Por isso eu tive medo. Eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. A parábola dos talentos nada mais é do que falar sobre falta de confiança. Ou seja, por medo de fazer, por medo de se mover, por medo de se lançar, por medo de começar, por medo de descansar, por medo de deixar fluir aquilo que Deus depositou, alguns preferem enterrar o pouco que tem. E Deus está ensinando para a gente algo nessa parábola. Ele diz: olha, aquele que enterra o que tem, até o pouco que recebeu lhe será retirado. Mas aquele que faz com que aquilo que Deus depositou sobre si flua, vai receber ainda mais. Então guarda isso em nome de Jesus. O que Deus está ensinando para a gente nesse princípio é: omissão também é uma posição. Omissão também é uma posição. Você já ouviu aquela historinha do muro? É basicamente isso. O cara está em cima do muro e aí de um lado está Jesus e os seus anjos dizendo o tempo inteiro: cara, vem para cá, se decide, vem para cá, vem para cá. Do outro lado está Satanás e os seus demônios completamente passivos, de braços cruzados. Depois de um tempo aquele homem ele fica inquieto com aquilo, ele vira e diz: cara, por que vocês não estão preocupados? Porque do outro lado Jesus ele está o tempo inteiro me chamando para lá e vocês estão tranquilos, vocês estão de boa. Então Satanás diz: é porque eu sou o dono do mundo. Essa historinha ela é boba, mas ela exemplifica algo que diz respeito à falta de posicionamento. Quando você não se posiciona, você já está perdendo. Quem não se move por medo de perder, já perdeu. Quem não se move por medo de perder, já perdeu. Então Deus está dizendo: ei, você quer vencer sua ansiedade? Foca naquilo que eu te dei governo. Eu te dei uma casa, você que é pai de família, olha para mim. Eu te dei uma casa, governe bem a sua casa. Eu te dei business, governe bem o seu business. Seja justo, faça o bem, seja generoso. Eu te dei um ministério, governe bem o teu ministério. Seja intenso, flua com urgência. Não trata as coisas que eu te dei como se fossem qualquer uma, porque eu vou cobrar aquilo que eu te dei. Se você fizer aquilo que eu te chamei para fazer, certamente receberá ainda mais. Eu lembro de uma frase do Theo Reache, inclusive vai estar com a gente em uma dessas lives. Ele diz: olha, você quer aumentar a tua influência? Aumente as tuas responsabilidades. Você quer que Deus aumente a tua influência? Então deixa Deus aumentar as suas responsabilidades. Então, a quarta chave para a gente vencer a ansiedade: foca naquilo que você tem governo. Você está comigo? Vamos fechar? Quinto e último princípio, eu quero orar com você no final. Não sai daí, cara. Existe sabedoria de Deus fluindo aqui hoje, existe vida de Deus fluindo. Se você estava ansioso até aqui, eu creio que Deus vai trazer para você paz que excede todo entendimento. Para você descansar em Deus, descansa nele, confia nele. A quinta chave, o quinto princípio para a gente vencer a ansiedade: não confunda preocupação com preparação. Guarda isso. Se quiser, declara onde você está, diga: eu não vou confundir preocupação com preparação. Elas se parecem e elas confundem a gente muitas vezes. Tem muita gente que vive preocupado, achando que está se preparando para o que vai acontecer, mas não confunda preocupação com preparo. A primeira te deixa exausto, a segunda te deixa pronto. Preparo
deixa você pronto para as estações que vão chegar. Preocupação te deixa exausto antes dela chegar. Só que elas muitas vezes parecem iguais. Qual que é a diferença entre preocupação e preparo, pastor? Eu vou te explicar. Preocupação, o próprio nome já diz, a etimologia, a origem do nome diz pré-ocupados. Ou seja, nós nos ocupamos antes da hora certa, nós nos ocupamos antes de necessariamente termos que nos ocupar. Então a pré-ocupação faz com que você se canse hoje com uma estação que ainda não chegou. E o problema é que quando essa estação chegar, você está cansado demais para conseguir batalhar nela. Quando os gigantes que ainda não chegarem, você está cansado demais porque você já está tentando lutar com eles estações antes deles chegarem. Então guarda isso em nome de Jesus. Qual que é a diferença entre preocupação e preparo? A preocupação te deixa exausto antes da hora. A preparação te deixa pronto antes dela. Você está comigo? Então eu quero compartilhar com vocês e a gente vai chegar na oração final. Então guarda isso em nome de Jesus. Às vezes a gente está só preocupado, achando que a gente está fluindo. Às vezes a gente só está preocupado, achando que a gente está construindo. Às vezes a gente só está preocupado, achando que a gente está gerando. E Deus está dizendo, ei, não é no teu preocupar que existe descanso, mas é em você se preparar. Pastor, como que eu me preparo? Eu vou dizer. Você recebeu uma palavra que vai pregar para as nações? Então a minha pergunta é, você está esperando o quê para mergulhar na palavra de vida que Deus vai liberar quando a tua boca se abrir para falar? Eu aprendi algo com o pastor Felipe, ele diz, e eu vejo muita verdade nisso, ele diz, olha, antes de se levantar para falar, conquista o direito de ser ouvido. Antes de se levantar para falar, conquista o direito de ser ouvido. Eu tenho ministrado cura por anos, porque eu vivi cura na minha vida, na minha carne. Então eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho que cura. Quando eu falo sobre cura, existe uma autoridade diferente de alguém que já foi doente e foi livrado da morte. Quando você saiu das drogas e ministra sobre libertação de vícios, existe uma autoridade diferente, porque não é um menino compartilhando ideias a respeito de Deus, mas você se tornou um homem compartilhando verdades a respeito de Deus. É por isso que tudo aquilo que um dia a gente quase foi morto por isso, foi paralisado por aquilo, foi envergonhado por aquilo. Depois que Deus nos sara, nós nos levantamos com uma autoridade diferente para ministrar sobre. Deixa de ser um menino com várias ideias a respeito de Deus e passa a ser um homem com autoridade para falar sobre as coisas de Deus. Sabe, eu não vou ser esse cara que fica dizendo que essa nova geração, porque eu faço parte da nova geração. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não se impressione por pregações, por sermões, por palavras que fazem sentido, porque tem muita gente sem vivência pregando aquilo que você precisa viver. Tem muita gente que tem frases de impacto tentando impressionar você. E essas frases deixam a gente emocionado, animado, mas não são frases de impacto que mudam destinos. Não são frases de impacto que afetam histórias. Não são frases de impacto que ressuscitam mortos. Tudo o que a gente precisa, toda a vida, toda a ressurreição, toda a redenção, toda a restauração, toda a cura, todo o renovo, não vem por frases de impacto, mas vem pelo poder da palavra. E como pregaremos com autoridade? Quando primeiro deixarmos Deus gerar em nós os milagres que nós vamos viver. Então entenda isso em nome de Jesus. Você pode ter 20 anos e ser um homem experimentado, você pode ter 50 anos e ser um menino na fé. Você pode ter 15 anos e ser um homem experimentado. Você pode ter 40 anos e ser um menino na fé. O meu pai, ele foi, um termo que se utilizava na época, ele foi arrimo de família. Ou seja, ele ajudava a manter a casa. Então, quando meu pai se apresentou no exército, ele foi dispensado. Porque ele tinha uma carta dizendo, ele é responsável pela manutenção da sua casa. Então meu pai com 15, 16 anos já era responsável por manter a casa dele. Era um filho entre seis irmãos. Então, ou seja, o meu pai com 15 anos tinha a responsabilidade de um pai de família. Agora a grande verdade é que eu pastoreio, cuido, ajudo, conheço, troco ideia com pessoas que são pais de famílias, mas ainda assim querem agir como um menino, fugindo de responsabilidade, negligenciando o sacerdócio, terceirizando o sacerdócio. Então entenda isso em nome de Jesus. Você pode ser um homem com 15 anos de idade ou um menino na fé com mais de 40. Então Deus está dizendo, ei, você quer viver milagres? Você quer experimentar a paz que excede todo entendimento? Então você precisa entender que não é para confundir preocupação com preparação. Existe uma frase de um cara chamado Aquilo. Ele é um dos maiores pensadores da história, e ele diz, nós não subimos
ao nível das nossas expectativas, mas nós descemos ao nível da nossa preparação. Guarda isso, cara. Tá quase terminando. Daqui a pouco, do nada, o Insta ele vai travar essa live. Tira print aí, 7.000 pessoas conectadas, compartilha no story, chama todo mundo. Amanhã, meia-noite, horário do Brasil, a gente continua. E eu vou deixar toda essa palavra aqui, ela vai estar em PDF disponível no time de incendiários. Quando acabar aqui, vai lá no link do meu Insta, clica naquele link que está na bio, você já vai direto para o time de incendiários e você vai receber os devocionais diários. Ei, deixa eu terminar, guarda esse nome de Jesus. Nós não subimos ao nível das nossas expectativas, mas nós descemos ao nível da nossa preparação. Ou seja, não adianta você desejar tocar as nações se você não deixar Deus tocar você primeiro. Não adianta você desejar céus abertos se a sua Bíblia continua fechada. Não adianta você desejar experimentar milagres se você não se mover e crer em milagres. Deus está dizendo, ei, se prepara porque eu tenho para você. Se prepara porque eu tenho para você. Você vê Davi, um menino que recebe unção para ser rei, mas ele não assumiu o trono na hora que recebeu a unção. Demorou alguns anos para que o menino Davi se tornasse o rei Davi. O próprio Jesus, a palavra de Deus diz, olha, ele crescia em sabedoria e graça diante dos homens de Deus. Ou seja, o menino Jesus levou anos para que se tornasse o rei Jesus, se revelando como um homem e como rei, como 100% homem, como 100% Deus. A gente vê João Batista crescia também no deserto, até que chegou a hora de se expor publicamente. Ou seja, o menino João crescia no deserto, escondido, até que se manifestasse e se revelasse para todo mundo. Deus está ensinando para a gente aí, antes de se expor, se torne. Cara, guarda essa chave. Deus falou comigo alguns anos atrás e mudou a minha história. Antes de se expor, se torne. Antes de querer as plataformas, busque o secreto. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém vai transbordar do que não recebeu. Ninguém vai compartilhar o que não ouviu de Deus. Ninguém vai ministrar cura se não foi curado. Ninguém vai libertar cativo se não foi liberto. Ninguém vai ministrar sobre cura emocional se não foi curado. Não dá para você ministrar paz que é sair de todo entendimento se você não recebeu a paz. Não dá para você impulsionar pessoas se você não celebra quando Deus impulsiona. Não dá para você ter pessoas perto de você que vão crescer e viver aquilo que Deus tem para elas se você não celebrar aquilo que Deus tem feito no seu meio, no meio delas. Então entenda, você usufrui da unção que você respeita, que você honra. Eu estou compartilhando uma série de chaves aqui, cara. Eu queria pregar por mais 1 hora, mas amanhã tem mais meia-noite, então guarda esse nome de Jesus, essa quinta e última chave para a gente vencer a ansiedade. Não confunda preparação com pré-ocupação. Eu tenho algumas passagens que eu quero compartilhar com você e a gente vai orar no final por ansiedade, depressão, Deus invadindo a tua mente agora, os teus pensamentos, lavando os teus pensamentos com a água da vida. Amanhã vai estar com a gente também o JB Carvalho, um pastor que é absurdo. A mente desse cara e a sabedoria que Deus dá para ele é surreal e ele vai estar com a gente. Deixa eu correr que está quase acabando essa live. Eu vou compartilhar algumas passagens e eu quero te convidar, se você puder, feche teus olhos e deixa cada uma delas entrar no teu coração como flecha. Salmos 42, 11 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, com sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Efésios 1,18 diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Hebreus 10, 23, eu finalizo aqui, eu quero orar por você, diz: apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Feche teus olhos. O Instagram acabou de me dizer que vai terminar em 2 minutos. Glória a Deus, a gente tem 2 minutos para orar. Feche teus olhos onde você estiver, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Pai, nós oramos, nós declaramos em nome de Jesus, aonde a minha voz chegar, que seja como um bálsamo sobre a mente e pensamentos, Pai, de pessoas que precisam de paz. A palavra diz que a paz que o Senhor nos dá, ela excede todo entendimento.
Ou seja, não tem a ver com a lógica, não tem a ver com o que a gente sente, não tem a ver com sentimentos, emoções ou com sentidos, Pai, tem a ver com o que o Senhor fala. Nós declaramos em nome de Jesus, a nossa alma aquietada agora, nós declaramos: aquieta-te, alma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pai, nós liberamos em nome de Jesus uma palavra de vida sobre qualquer tempestade interior que a gente possa estar vivendo. Pessoas que têm se preocupado porque alguém da família está dentro de uma faixa de risco, pessoas que têm se preocupado com finanças, como vai acontecer, como vai ser. Pai, nós declaramos os nossos pensamentos e a nossa mente cativa a Cristo. Nós declaramos em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós vai se cumprir. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós declaramos em nome de Jesus, cada promessa que o Senhor fez, cada palavra que o Senhor liberou, Pai, tem ecoado desde a eternidade e não vai se frustrar. Nós declaramos, Pai, toda arma forjada contra nós, ela não prosperará. Nós declaramos em nome de Jesus a cobertura do Teu sangue, nos livrando, nos guardando, nos escondendo no Senhor. Pai, eu ministro a paz que excede todo entendimento. Assim como nós começamos essa live declarando, Jesus, que nós recebemos do Senhor a paz que vem através do Teu sangue. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu sangue, Jesus. Há poder na Tua palavra. E nós descansamos e confiamos na certeza de que se o Senhor é por nós, nada nem ninguém é contra nós. Nós confiamos e nós descansamos na certeza, Pai, de que agindo o Senhor, ninguém impedirá o Teu agir. Pai, nós declaramos em nome de Jesus o descanso sobre o cansado. Nós declaramos em nome de Jesus. Acabou a live, cara. Você não vai acreditar, mano, o que aconteceu. Não salvou. A tela apagou enquanto eu tô de olho fechado e não salvou. Não, mas se volta. Não salvou. Gente, que loucura. Que loucura. Se você conseguir voltar, volta rapidinho. Eu quero orar com você pra gente encerrar. Que loucura. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que loucura. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Deu 2 minutos, eu fechei os meus olhos enquanto eu orava. A tela do celular apagou e eu acho que nem salvou a última live. Cara, uma coisa eu sei, existe algo poderoso que Deus está fazendo. Eu quero te fazer um convite em nome de Jesus. A gente estava com 7 mil pessoas. 7 mil pessoas conectadas. E eu não sei se a live que a gente acabou de gerar foi gravada, mas eu quero te fazer um convite. Tudo que eu compartilhei aqui, eu estou liberando lá no time de incendiários. Então, se você quiser participar, é só você acessar. Todos os devocionais estão lá. O link está na minha bio. Você clica lá, ó, tudo que eu tenho compartilhado, cada passagem, as frases, com exceção das melhores frases, fui na hora. Mas, se você quiser, é só você acessar lá, tá no nosso time de incendiários no Telegram, tá bom? A gente estava orando e eu fechei os meus olhos e quando eu abri, a tela do celular apagou. Então eu acho que nem gravou a live que a gente fez. Eu nem sei quantas pessoas deu ao certo. Deu 7.000 só. Não, 7 mil simultaneamente, mas acho que, sei lá, deu 40 mil pessoas, 30 mil pessoas. Mas amanhã a gente está de novo, de volta, meia-noite, horário do Brasil. Eu vou estar com o JB Carvalho amanhã. A gente vai receber nos próximos dias Theo Hayashi, Rodolfo Abrantes, Brunão Morada vai estar com a gente de novo, o pastor André Valadão, e tem inúmeras pessoas que vão estar com a gente, então não perde, ok? E a gente gravou na câmera aqui, se deu certo, a gente vai colocar amanhã no meu canal do YouTube para você acompanhar tudo que foi liberado na live de hoje. Deus te abençoe, durma em paz, receba a paz que excede todo entendimento. Amanhã a gente está de volta, meia-noite, horário do Brasil, coloca no teu despertador, convida todo mundo que você puder. Cara, existe vida de Deus fluindo nesses dias. Se você quiser participar do propósito de jejum, de oração, tá tudo lá no time de incendiários. Eu estou saindo aqui agora, eu estou indo para lá gravar um áudio. Então, a gente se vê amanhã. Deus abençoe. Amo vocês. Até amanhã, meia-noite, horário do Brasil. Beijo! E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo
Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.